Francisco. Boa noite, Igreja do Senhor. Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Deus possa reinar em nossas vidas. Amém. Quero desejar uma boa noite a você que me escuta através dessa caixa de som. Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês. E desde já convido, se você estiver nesse momento com desejo de vir participar desse momento, eu lhe convido a estar aqui conosco, para juntos podermos adorar, glorificar esse Deus e aprender mais da sua palavra. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para dar testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graças e de verdade. E João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho, o unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou.
Aqui nós vemos João Batista, ele testemunhando e falando do próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus que é a luz para o mundo. O Senhor Jesus que esteve desde o princípio de todas as coisas. Tudo que foi feito e que foi criado, foi feito por Ele e através dEle. E é hoje sobre esse Jesus que hoje nós vamos estar aqui anunciando para você. Que esse Jesus, somente Ele, pode trazer uma luz verdadeira para cada um de nós e pode nos trazer uma paz verdadeira, a qual esse mundo não tem condição de dar. Mas o Senhor Jesus, Ele tem condição de nos trazer uma paz verdadeira e uma felicidade verdadeira. Amém? Que Deus seja louvado. Vamos ficar de pé. Você que pode ficar de pé. Vamos orar ao Senhor. Depois vamos entoar louvores. Santo Deus e eterno Pai, Deus poderoso, Deus grandioso, toda honra e toda glória seja dada a Ti, ó Deus, e ao Teu Filho amado Jesus Cristo, que está aí assentado para a Tua destra, no trono, Pai de glória. Senhor meu Deus, eterno Pai, aqui desde já, Senhor, eu quero Te agradecer por tudo, Pai, que o Senhor tem feito em nossas vidas e continua, Pai, fazendo. Muito obrigado, ó Deus, pelo Teu grande amor, pela grande paciência, Pai, que o Senhor tem por cada um de nós. Te agradeço, ó Deus, por esse momento maravilhoso, a qual o Senhor nos proporciona, Pai, de estarmos aqui, Senhor, na casa do Teu servo, irmão Cláudio, e se reunimos hoje aqui, ó Deus, com um propósito esse, ó Deus, de adorar e glorificar a Ti e aprender mais para a Tua palavra. Senhor, meu Deus, eterno Pai, aqui eu quero entregar, Pai, em Tuas mãos todo este bairro, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando cada família que reside aqui. Que o Senhor possa estar falando ao coração de cada um, Pai, que vai estar escutando a Tua palavra através, Pai, das ondas sonoras, Pai, que essa caixa de som, ela transmite, Pai. Que o Senhor possa incomodar cada um, Senhor, e que as pessoas possam compreender e entender que a luz verdadeira nós vamos só encontrar no Teu Filho amado, Jesus Cristo, a qual João Batista, ele testifica e dá testemunho. Faz assim, ó Deus, é em nome de Jesus que eu te oro e te agradeço. Amém e amém. Reunimos aqui só para louvar ao Senhor, novamente aqui em união. Algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem para dar. Reunimos aqui só para louvar ao Senhor. Reunimos aqui só para louvar ao Senhor. Novamente aqui em união. Algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem para dar. Reunimos aqui só para louvar ao Senhor. Seja onde for, eu louvo, cada vez mais eu louvo, pois o seu amor tem a mim como o mar. Eu louvo o nome de Jesus, e no nome de Jesus, e no nome de Jesus, liberto eu sou, liberto eu sou. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Paz pra mim, paz pra você, irmão, paz pra mim, pra você. Oh, paz pra mim, paz pra você, irmão, paz pra mim, pra você. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Paz pra mim, paz pra você, irmão, paz pra mim, pra você. Paz pra mim, paz pra você, irmão, paz pra mim, pra você. Glória a Deus. Eu invoco meu Senhor, digno é de ser louvado, serei salvo dos inimigos. O Senhor vive, bendito seja a rocha, exaltado seja o nome do meu Salvador. O Senhor vive, bendito seja a rocha, exaltado seja o nome do meu Salvador. Quem é Deus senão o Senhor? Quem é rocha senão Deus? Me revestirá de força. Senhor vive, bendito seja a rocha, exaltado seja o nome do meu Salvador. Senhor vive, bendito seja a rocha, exaltado seja o nome do meu Salvador. Vive em tua presença, viemos te louvar com cânticos de honra, pois a vitória tu nos dá. Me deste vida plena, te amo, meu Senhor, e agora o meu prazer é te entregar o meu louvor. És o Pai da criação, Cordeiro de Deus, és aquele que morreu, mas a morte venceu. Teu amor nos libertou, nos fez teu povo, contigo andarei cada dia em meu viver. És o Pai da criação, Cordeiro de Deus, és aquele que morreu, mas a morte venceu. Teu amor nos libertou, nos fez teu povo, contigo andarei cada dia em meu viver, em tua presença. Amém. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados
em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, Hoje um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, pra salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Amém. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu os meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando
sem medo então tereis vitória, verei a glória do meu Jesus que vive está, porque Ele vive, Posso crer no amanhã, porque Ele vive. temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está, nas mãos do meu Jesus que vive está. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida Ele não te satisfará. meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu existe Em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida eles não te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tem a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Se decide deixar teus pecados, entregar tua vida a Jesus, pegará-se na última hora o caminho brilhante de luz. Diga você, irmão, meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar.
libertar. Onde você está? Boa noite, irmãos. Boa noite a você que nos visita. É alegria estarmos aqui cultuando e adorando ao Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 1. Marcos, capítulo 8, versículo 1. Do 1 em diante. Marcos, capítulo 8, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Naqueles dias, havendo muito grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão da multidão, porque há 3 dias estão comigo, e não tenho o que comer. E se os deixar ir em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: Onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: Quantos pães tendes? E disseram: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães e tendo dado graças, partiu-os e deu aos seus discípulos para que os pusesse diante deles. E puseram-os diante da multidão. Versículo 7. Tinham também uns poucos peixinhos. E tendo dado graças, ordenou que também lhes pusessem diante. E comeram e saciaram-se, e dos pedaços sobejaram, levantaram 7 cestos. E os que comeram eram quase 4.000, e os despediu. E entrando logo no barco com seus discípulos, foi para as regiões de Dalmanuta. Irmãos, o que nós estamos vendo aqui? Foi um momento de 3 dias que quase 4.000 pessoas estavam reunidas com Jesus no deserto. Hoje você tem aqui as cadeiras, algumas mais confortáveis, outros banquinhos nem tanto. Nós estamos bem aconchegados. Mas imagina você passar 3 dias no local longe de tudo. Talvez antes da gente chegar aqui, nós já merendamos, tomamos água e nos organizamos para estar aqui participando desse culto ao Senhor. E isso é bom, isso é maravilhoso. Parabéns para você que decidiu tomar essa hora, ou essa hora e meia, dependendo do pregador, de culto. Talvez a noite toda. Mas se você acha preocupante um culto demorado, quanto tempo essas pessoas passaram com Jesus? 3 dias. E aí teve ali os alimentos, as merendas, a água no deserto controlada. E chegou num momento que não tinha mais nada. E o que restava para aquele povo era voltar para suas casas. Mas só que está dizendo que eles moravam longe. Não se esqueça, eles estavam literalmente no deserto, no local afastado de tudo. E Jesus, vendo o cansaço, a fadiga, Jesus disse assim: eu estou com compaixão dessas pessoas, porque eles estão cansados, e se eles voltar para a casa deles com fome, eles vão desmaiar no meio do caminho, vão desfalecer. E sabe o que acontece? É o que acontece muitas das vezes em nossas vidas. E às vezes acontece dentro da igreja. Muitos irmãos, às vezes, sábios,
até pessoas que estão na parte da liderança. Aqui os próprios discípulos de Jesus questionaram Jesus e disseram: onde é que nós vamos arrumar, Jesus, tanto pão para essas pessoas? Tu não está vendo não quanta gente? Está longe de tudo. Daqui que vai procurar o alimento vai ser a mesma coisa. Então, irmãos, a primeira coisa que bate em nossas vidas é a dúvida. Quando nós pensamos em deixar a vida mundana e tanta preocupação do mundo para seguir a Cristo e para passar com Ele o tempo que for necessário, bate em nós um medo, uma dúvida. Quem é que vai cuidar da minha casa? Quem é que vai cuidar dos meus filhos? Quem é que vai cuidar do meu pão de cada dia? Quem é que vai cuidar da minha roupa? Quem é que vai cuidar do meu trabalho? Nós saímos aqui convidando muitas pessoas. Alguns vieram, e que bom. Mas muitas pessoas não vêm porque já tem outra programação. Muitas não vêm porque tem vergonha. Muitas não vêm porque não querem esse papo de crente. E muitos também não vêm porque já tem muitos afazeres. Muitas coisas para resolver. Muitas coisas para tomar de conta. Imagina que aqui era quase 4.000 pessoas. No meio dessas pessoas, vamos pensar um pouco. Não tinha só jovem que não tivesse nada o que fazer. O jovem tem muita coisa para fazer, perdoe. Mas é a mentalidade do mundo. A jovem não trabalha, não paga conta. Não é assim, mas não, o jovem tem muita coisa para resolver. No meio de quase 4.000 pessoas, tinha pessoas mais velhas, tinha pessoas mais novas. Eu acredito que tinha crianças. Eu acredito que tinha muitas mães. Eu acredito que não era todo mundo desempregado. Tinha alguns que tinham algumas questões para resolver. Mas sabe o que essas pessoas decidiram quando descobriram que Jesus estava naquele local? Decidiram começar a ter um tempo com Jesus. Agora você imagina as primeiras 2 horas de Jesus pregando, ensinando as coisas do reino do céu, curando, ajudando aquelas pessoas. Eu quero que você entenda que de 3 dias, se Jesus tinha que curar, se Jesus tinha que resolver algum problema, ele resolveu no começo. E aquelas pessoas continuaram ali pelo ensino, pela palavra, pela presença de Jesus. Muitas pessoas procuram Jesus no momento de tristeza, de fraqueza, de tribulação e desespero. E não é errado. Que bom aqueles que procuram Jesus. Pior aqueles que não procuram. Mas quando Jesus entrar na sua vida e começar a trabalhar na sua tribulação, no seu problema, e o seu caso começar a ser resolvido, não vá-se embora rapidinho e dê as costas para Jesus para voltar a resolver suas coisas. Essas pessoas decidiram passar mais um tempo com Jesus. Agora imagina, quase 3 dias, alguns dormiram lá, não dava para voltar direto. Alguns passaram muito tempo, como já foi falado, momentos desconfortáveis, não tinha tanto banco, não tinha banheiro. Já imaginou que lá não tinha banheiro, não tinha uma coisa tão simples? E essas pessoas permaneceram, porque o que mais interessava a elas era a presença de Jesus. Muitas pessoas hoje se incomodam com o tempo do culto. Muitas pessoas se incomodam com o acesso. Muitas pessoas se incomodam com a água. Muitas pessoas se incomodam com tantas coisas e deixam de olhar para o melhor. A mensagem, a presença de Jesus, a presença de cada irmão. E muitas pessoas saem no primeiro dia, muitas pessoas saem nas primeiras horas porque não amam, não decidem tomar um tempo da sua vida e escolher o melhor, estar com Jesus. Essas pessoas passaram 3 dias com Jesus, era uma multidão. Imagina a bagunça da multidão. Imagina quando alguém queria ir fazer a sua necessidade fisiológica, não era nem o banheiro. Imagina o cansaço daquelas pessoas. E muitas pessoas estão deixando de ter um tempo maior com Jesus, porque estão preocupados com a sua vida. Estão preocupados com seus afazeres. Estão preocupados quem vai resolver a sua situação.
Mas sabe o que é que nós vemos aqui nesse texto? Jesus, ele não só se preocupa com o seu espiritual. Jesus, ele não só se preocupa com a sua alma, com o ensinamento que você precisa. E é claro, isso é o mais importante. Isso é o que vai ficar para nossas vidas. Mas Jesus está cuidando de mim e de você por completo. Jesus já está preparando a nossa janta. Jesus está preparando o nosso pão de cada dia. Jesus está cuidando da nossa casa, do nosso trabalho. É Ele que vai cuidar. É Ele que edifica. É Ele que controla tudo. O que nós precisamos fazer é confiar. E quando nós decidimos começar a escutar a voz de Jesus, que não venha ser tediante, que não venha ser preocupante, que não venha ser algo cansativo, e que você possa fazer como essas quase 4.000 pessoas que decidiram passar todo esse tempo, num local difícil, num tempo remoto, longe de tudo, mas na presença de Jesus, na presença daquelas pessoas. E muitas pessoas acreditam que Jesus não está vendo a sua necessidade. Infelizmente, irmão, muitas pessoas dizem assim, muitas pessoas estão na caminhada cristã e estão ali indo bem. Às vezes os jovens, temos jovens aqui, e às vezes aparece uma oportunidade de emprego. Só que às vezes é um emprego capcioso. Às vezes é um emprego que vai tirar a vida daquele jovem. Às vezes é um emprego que vai deixar aquela pessoa longe da família e longe de quem? De Deus. E quando vem um conselho, quando vem uma notícia boa, de mostrar que Deus é importante, que Deus supre toda necessidade, sabe por que é que muitas pessoas dizem? Se eu não fizer isso, quem é que vai pagar minhas contas? Quem é que vai me dar o de comer? Quem é que vai cuidar de mim? Claro, nós não estamos falando de uma situação de uma pessoa preguiçosa, que não quer nada resolvido e que prefere se escorar em coisas religiosas. O ponto não é esse. A Bíblia rejeita o preguiçoso. Nós temos nossas responsabilidades. Deus deixou para nós um dever a ser cumprido como cidadão e como pessoas. Mas nós temos que confiar no Senhor e entender que se nós entregarmos as nossas vidas a Ele por completo e procurarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, o reino de Deus e a sua justiça será acrescentado em nossas vidas. E o pão nosso de cada dia, o Senhor tem cuidado, o Senhor tem planejado, o Senhor, irmãos, não vai deixar você desfalecer no meio do caminho. Olha a preocupação de Jesus. Jesus percebeu e disse, e teve compaixão. Essa é a expressão que diz Marcos: se esse povo for, eles vão desfalecer. Se você acha que, se você tiver coragem, amor e decisão e se entregar por completo e verdadeiramente ao Senhor, vai faltar algo em sua vida, eu lhe digo, você está enganado, porque Deus cuida, Deus, Ele observa, Deus sabe da sua necessidade, Deus sabe aquilo que tem que ser feito na minha e na sua vida. Jesus, Ele está olhando por você. O momento que você está aqui hoje, está vendo essa hora, não se preocupe, isso se repercute na vida eterna. Talvez você não entenda, não perceba, talvez seja algo passageiro, mas não. Eu espero que a palavra que está sendo lançada, a palavra que está sendo plantada, ela venha dar fruto na sua vida, e fruto para a eternidade. Ela venha fazer um processo de transformar a sua vida numa confiança, numa fé. E sabe o que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, daquilo que se espera, daquilo que se acredita. O mundo quer dizer para mim e para você que se nós tirarmos tempo para servir e observar a lei do Senhor, vai nos faltar o mantimento, vai nos faltar o que é necessário. E isso é uma mentira do mundo.
Isso é uma mentira do inimigo. E isso é uma mentira que nós preferimos, muitas das vezes, acreditar e observar, porque é prazeroso para nós estar correndo, estar batalhando daquelas coisas que nos traz uma satisfação imediata. Nós vivemos hoje, irmãos, num mundo de pessoas ansiosas, onde a recompensa é aquilo que as pessoas observam. Você vê muitos jovens se entregando na droga, e aquela recompensa, aquela adrenalina que ele sente ali, é aquilo que ele quer de forma momentânea. Muitas pessoas trabalham de dia e de noite para ganhar mais dinheiro, e às vezes ele nem tem tempo para gastar aquele dinheiro, mas o que é que ele está preocupado? Na recompensa, no retorno imediato, no fruto daquilo que ele conseguiu conquistar. É a questão do jogo. Tem um nome aí que é dado pela ciência, que dá no sangue da pessoa, mepomina, uma coisa assim, sabe? Em que a pessoa joga e quando ela ganha, ela fica alegre, ela fica contente por aquela recompensa. E aí, qual é o nome? Dopamina, né? Dopamina. Esse nome, então, isso é provado hoje. E isso é tão verdade que é qualquer situação onde tem a recompensa, onde as pessoas se entregam, onde as pessoas perdem dinheiro, perdem saúde, perdem família, perdem tempo e perdem tudo. Por quê? Porque elas estão preocupadas na recompensa imediata. E no reino dos céus é um pouco diferente disso. Porque com Cristo nós entendemos que a nossa fé é daquilo que não se vê, é daquilo que não se recebe imediato. A nossa fé vem daquilo que tem que ser o quê? Esperado. Se não for para esperar, não precisa esperança. Se for para ter, tocar, você vai de imediato, não precisa fé. E o justo é diferente. O justo vive pela fé. E isso dá um confronto. Isso dá um choque na mente das pessoas quando querem, sabe que o mundo não tem nada a oferecer, sabe que se continuar na vida longe de Deus vai sofrer e vai para o inferno, mas muitas pessoas não estão dispostas a procurar essa fé verdadeira, a fé que se não vê, a fé que se tem que esperar. E muitas pessoas, irmãos, não têm mais tempo para Deus. Uma hora de culto é muito tempo. Está sendo implementado, dependendo da teologia de muitas igrejas, que 15 minutos já é o bastante para a mente do ser humano. Agora você imagina Jesus. Quanto tempo Jesus passou pregando? Teve um julgamento aí que um juiz passou 11 horas falando. Foi o mais extenso. Imagina 11 horas. Foi aqui recente, está com 2 semanas. Imagina o tempo dessa oratória. E isso, irmão, mas as pessoas não têm mais esse tempo, a percepção. E muitos são obrigados a escutar uma hora de leis humanas, que tem a sua importância, tem a sua relevância. Mas já pensou nós tirarmos todo dia, no mínimo, meia hora, 1 hora para Deus, 2 horas, e se entregar. E quando você começar a ler a Bíblia e o Espírito Santo te mover, e você não quer mais parar, e você termina um capítulo, e você quer saber o que é que está no outro. E se você tirar uma Bíblia que tem concordância, você vai ver aqui uma ligação, e vai levar para outra passagem, você vai ver a Bíblia falando entre si, e falando para mim e para a sua vida. Pois essa foi a maneira que Deus deixou para o dia de hoje. As Escrituras, aqueles que observam, aqueles que se reúnem para cultuar e para falar do Senhor. E tirar, irmãos, o tempo que o mundo está querendo nos roubar. O tempo em que as pessoas não têm mais tempo mais para nada. Nem 1 hora, nem 1 dia, nem 2 dias. Essas pessoas estavam aqui com 3 dias.
E sabe o que é que vai acontecer na sua vida quando você decidir se entregar ao Senhor como essas pessoas? Muitas das vezes entra na mente de nós a dúvida: como é que vai ficar o meu retorno para casa? É perigoso, eu estou com fome, não dá nem para voltar para casa. Chegar em casa não tem janta, não tem nada. Às vezes a gente se preocupa mais com isso do que aquilo que é melhor. E às vezes muitas pessoas da família, da sociedade e até da própria igreja, como os apóstolos, aqui foram os próprios discípulos que questionaram Jesus: Jesus, no meio do deserto, como é que nós vamos arrumar alimento? Mas Jesus, ele sabia o que tinha que ser feito. Embora os apóstolos vissem ali alguns pães e alguns peixes que não davam para nem começar, Jesus sabia como multiplicar a necessidade de cada um. E é tão verdadeiro e tão maravilhoso que sobra. Então, irmãos, o que nós podemos aprender com esse texto é que se eu e você nos entregarmos verdadeiramente a estar com Jesus no tempo dele, no momento dele e no local dele. Sabe por que está sendo pregado hoje na mente das pessoas que tem uma meia-verdade? Tem uma meia-verdade. Sabe de uma coisa? O inimigo ele vai sempre trabalhar com 90% de verdade. Quando ele chegou para a Eva, ele falou assim: não foi assim que Deus disse? Que você poderia comer de todo o fruto que estava aqui? Olha como é essa sagaz. E Deus falou isso: coma de tudo. E é verdade. Só que Deus tinha proibido comer de duas frutas, de duas árvores. E o inimigo chega assim, às vezes, irmãos, trazendo a verdade. Hoje é pregado o seguinte: a igreja sou eu. Eu estando na minha casa, sem ofender ninguém, sem beber, sem matar, e estando bem com Deus, Deus está comigo. Então é melhor eu estar na minha casa do que eu estar na igreja fazendo o quê? Coisa errada. É claro que você não pode fazer coisa errada nem na igreja e nem em casa. E muitas pessoas não querem mais ter um compromisso de ir buscar a Jesus. E sabe onde é que Jesus disse que estaria presente? Jesus nunca disse que estaria presente na minha e na sua casa, falando de forma expressa. Jesus disse que estaria presente onde houvesse 2 ou 3. Então sabe onde é que Jesus está presente? No ajuntamento. Quando um grupo de pessoas verdadeiras e fiéis se decide se unir, reunir, para falar do reino, das coisas de Deus, quem é que vai estar lá? Jesus. E se Jesus está lá naquele local, quem é que deve ir para aquele local se agregar, se unir, se ajuntar? Aqui eram quantas pessoas? Quase 4.000. E olha que Jesus percorria. Jesus visitava as casas. Jesus vai nas casas, entendo. Não falei que ele não vai. Eu não falei que ele não está na sua casa. Mas sabe qual é o momento que ele vai estar de ensinamento, de comunhão, de edificação, de alegria? É no ajuntamento. E sabe quem é que vai escolher o local? É Jesus. No coração daqueles que decidem se reunir. E sabe o que é que vai acontecer comigo e com você? Qual a decisão que nós temos que tomar? De ir para onde Jesus está. Aqui, não sei se você viu, essas pessoas estavam o quê? Nas suas casas, perto ou longe? Longe. Sabe o que é pregado também? Procure uma igreja mais próxima da sua casa. Isso é mentira. Se tiver na frente da sua casa uma igreja fraudulosa e mentirosa, não procure ela. Você tem que procurar uma igreja que está mais próxima da Bíblia. Não importa a distância, não importa o tempo, mas nós temos, irmãos, que ir ao encontro de Jesus. E segundo esse texto, Jesus, muitas das vezes,
não vai estar tão perto como você quer. Porque o problema, às vezes, é o nosso querer. A nossa vontade é que Jesus esteja sempre ali, dentro da minha casa, é meu, cuida de mim, eu não tenho tempo, eu tenho a minha casa, eu tenho as donas de casa, né? Eu tenho a limpeza, eu tenho as coisas para resolver, eu tenho trabalho, e os homens também, e os jovens, e muitas pessoas não têm mais tempo para ir aonde for que for preciso, aonde for necessário. Jesus, ele faz morada na sua vida. Você é templo e santuário do Senhor. Mas sabe onde é que Jesus vai se expressar? Sabe onde é que tudo isso vai dar fruto e ser cumprido? Na união, no ajuntamento. Jesus aqui estava junto com quase 4.000 pessoas, longe de suas casas. Foi um momento e que possamos, irmãos, quando aparecer, não desperdiçar esse momento de ir para qualquer lugar e passar o tempo que for, o momento que for, mas com a única preocupação, estar juntos de Jesus e sabendo que Ele tem compaixão de nós. Ele se preocupa se eu e você vamos nos desfalecer. Deus cuida de você. Que possamos, irmãos, apenas confiar e decidirmos nos entregarmos por completo ao Senhor. Amém? Amém. Que Deus seja louvado e agradecido. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Que Deus seja louvado e agradecido. Amém? Santo Deus, poderoso Pai, eis-nos aqui, Senhor Deus. Nos ajuda a termos fé. Nos ajuda, Senhor Deus, a termos coragem, disposição e alegria de ir ao teu encontro, aonde quer que o Senhor esteja. Seja perto ou seja longe. Seja 1 hora, 2 horas, 1 dia, 2 dias, 3 dias, mas que possamos, Senhor Deus, ter o amor e o desejo de nos encontrarmos contigo. Senhor, que o Senhor possa ter recebido os nossos louvores. Fala conosco através da tua palavra. Que essa palavra venha dar fruto nas nossas vidas, Senhor Deus, para o crescimento. E que assim possamos ter fé, amor e dedicação no teu reino. Abençoa cada alma que esteve aqui presente. Abençoa as ansiosas que vão nos visitar. Abençoa os jovens, Senhor Deus, que aqui estão. Abençoa todos os nossos caminhos para que possamos permanecer e prevalecer nos teus caminhos. Nos ajuda, pois nós precisamos de Ti. É o que nós te pedimos, Senhor Deus. Abençoa também esse bairro. Abençoa essa rua, abençoa essa casa. Abençoa cada morador. Abençoa cada pessoa que não estava aqui, mas que pôde nos escutar de alguma maneira através desse som que foi ecoado. Mas nós te pedimos, Deus, nos ajude. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Único que é digno. Dá só inflamatório. Eu só. Tá dos lados. Não, sai tudo. Eu já tenho tempo bom. Ele é um tipo. Eu vou mal. Cabeça ao cabeça. Não, tô desprevenido.